Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto e vou falar sobre oração. Vou falar sobre a nossa relação com Deus. Nós precisamos melhorar muito a nossa relação com Deus quando pensamos em oração. Precisamos buscar em nós mesmos um espaço no nosso coração para que a gente possa ter um relacionamento mais afinado com Deus. E eu quero ler o texto de Lucas no capítulo 18, os versículos do versículo 9 ao versículo 14, que é uma parábola onde nós vamos ler a respeito de dois personagens interessantes. E nós vamos perceber que nestes dois personagens podemos nos identificar. É muito importante que nós saibamos exatamente com quem nós devemos nos identificar, a fim de que sejamos bem-sucedidos nos nossos pleitos diante de Deus. Lucas 18, dos versículos 9 a 14, na NVI, diz assim: Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para os céus, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Eu lhe digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra de Deus para edificar as nossas vidas e para poder aprendermos um pouco mais sobre oração neste dia. Essa parábola, ela foi falada originalmente para religiosos. Eram homens religiosos. Ela foi falada para aqueles que confiavam em si mesmos. Era um grupo que se denominava fariseu. Era um grupo de cerca de 6.000 religiosos, era um grupo relativamente grande. Mas eles tinham uma dificuldade muito grande em seu coração. Eles se julgavam melhores do que os outros, por causa da sua religiosidade. Eram pessoas extremamente religiosas. E nessa parábola, então, quando Jesus fala neste contexto, fala para este grupo, Jesus tem como objetivo ilustrar o espírito que deve permear no coração das pessoas que se aproximam de Deus. É um grande aprendizado para a nossa vida, porque nessa parábola nós vamos saber o que Deus espera de nós quando nós oramos, quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós buscamos a Sua presença. A parábola fala de 2 homens, um era um fariseu e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu é a representação moderna do religiosismo fundamentalista. Era isso que era o fariseu. O fariseu era um religioso. Uma pessoa religiosa, aliás, o nome fariseu significa literalmente separados, né? Os separados. A palavra santo significa separado e fariseu era os separados. É como se fosse o grupo, como se fosse a elite religiosa, como se fossem os bambambãs, como se fossem os melhores no meio daquele povo todo. Eles eram notáveis e notados por conta do seu exagero na observância da lei e das tradições dos anciãos.
E eu digo exagero porque é óbvio que se existem leis são para ser seguidas. Se existe sabedoria de anciãos é para ser também seguida. Mas acontece que a busca exacerbada desses quesitos fez com que eles fossem levados a uma autossatisfação. Eles se achavam os melhores dos que existiam naquele contexto. Eles eram tão criteriosos, eles eram tão extremistas, que às vezes aplicavam a si mesmo e a sua família aquelas leis, aqueles aspectos legais que eles consideravam corretos, né? Alguém pode até considerar e pode até pensar que eles não eram errados de tudo. Existem estudos bíblicos ou estudos teológicos que vão dizer que os fariseus eram religiosos fundamentalistas porque acreditavam que aquele era o caminho correto de se seguir. E não tem dificuldade nenhuma se alguém quer ser uma pessoa extremamente religiosa, contanto que, por conta dessa sua religiosidade, não julgue as outras pessoas como se fossem pessoas inferiores a si mesmo. E eles eram assim. Eles andavam de peito empolado nas praças e cabeça erguida, abraçavam as Escrituras como se fossem os detentores da sã doutrina, os únicos que podiam, de fato, dar conta da religião que agrada a Deus. Eles iam, e existiam alguns séculos, e eles iam nessa pegada. Só que eles eram tão radicais que em alguns momentos eles extrapolavam e acabavam dando interpretações pessoais para as Escrituras. Existe um caso narrado na Bíblia, por exemplo, em que o pai de algum deles está precisando de alguma coisa e ele tem o que oferecer para o pai, mas ele diz, não, isso aqui eu não posso dar porque isso aqui é ofertado ao Senhor. Isso aqui é corbã, isso aqui é ofertado ao Senhor, eu não posso dar. Então você vê que não existia legitimidade na ação deles, porque era uma ação meramente religiosa. O que eles faziam para poder tentar se justificar diante de Deus e para poder se mostrar diante dos homens. Eles faziam questão de serem considerados o único grupo religioso que de fato teria o acesso a Deus. O outro cidadão era um cobrador de impostos, né? É um publicano. Alguém que era, no seu contexto, reconhecido como um traidor. Era alguém que ninguém gostava. O povo de Israel refutava esse cidadão, por quê? Porque ele era o cara que representava os romanos, ele era o cara que tomava o dinheiro dos judeus e que a maioria deles, além de fazer isso, ainda tomava algum a mais para si. Era o tal do suborno, o tal da propina. Hoje em dia não existe mais isso não, né? Mas naquele tempo tinha muito. Eles eram a Receita Federal da época, só que completamente corrompida. Eles roubavam quando faziam as suas cobranças, eles cobravam a mais para que eles pudessem ter ganhos pessoais. Hoje em dia não existe isso, como eu já disse, né? Mas naquela época existia e existia alguns. Eram tidos como traidores e eles representavam na realidade a força de ocupação do povo judeu. Então eles eram muito odiados no meio daquele povo. São dois personagens distintos, diferentes, e que vão diante de Deus para fazer as suas orações. Então, um é o religioso, fundamentalista, o cara que acha que é bonzão, o outro é o camarada que é vida torta, que é pecador mesmo e que todo mundo sabe da situação dele. Os dois, então, vão fazer uma oração diante de Deus, na parábola que nos é apresentada. Mas cada uma dessas orações, ela tem um foco diferenciado. Cada um dos dois personagens, ele faz a sua oração com base nos seus próprios valores, naquilo que ele acha de si mesmo.
É por isso que o fariseu, quando vai orar, diz o texto, que ele sente prazer consigo mesmo por causa de certas coisas que ele tem feito. Né? Ele diz que ele não é como os demais homens. Então ele já começa aí se diferenciando. Tipo assim, eu sou melhor do que essa turma. Eu estou orando para o Senhor, mas o Senhor sabe quem sou eu. Eu sou um fariseu, eu guardo a lei, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia. Eu não sou como esses homens. Aliás, eu não sou nem como esse outro que está orando aqui. Esse aí é um pecador miserável. Eu não. Eu sou um homem do bem. Ele era um homem que, na oração dele, a gente vê 4 questões que são preocupantes. Primeiro é o egoísmo. Você não vê ele pedindo perdão, ele é egoísta. Ele menciona outros apenas para comparação. Você não vê no momento de sua oração ele pedindo perdão por alguma coisa que ele fez. Pelo contrário, ele se exalta, ele é uma pessoa extremamente arrogante. Ele chama para si mesmo a atenção de Deus. Olha para mim aqui, ó Deus. Eu sou um cara do bem. Eu sou um cara justo, eu sou um cara íntegro, eu sou bom religioso, eu guardo a lei desde sempre. Ele é displicente, ele falha ao notar que ele está só devolvendo e não dando alguma coisa. Ele entende que aquela oração dele é uma devolução, ele está devolvendo, não está apenas dando, ele está dando alguma coisa para Deus que ele tem de sobra. No seu discurso arrogante, no seu discurso egoísta, ele confia nos seus próprios atos de mérito. Em outras palavras, ele está dizendo para Deus: olha, eu estou falando com o Senhor porque eu mereço falar com o Senhor. Eu sou o cara do bem. E aí tem o outro, o cobrador de impostos, né? E o cobrador é o contrário do religioso. Ele não chama a atenção de Deus para as coisas de bem que ele faz. Ele chama a atenção de Deus pelo seu caráter. Porque ele não tinha nenhuma defesa diante de Deus. Ele reconhece que é um pecador e ele fala: eu sou um miserável pecador. Ele não tem coragem nem de olhar para os céus diante do seu entendimento, da sua falta de caráter diante de Deus, que na realidade isso acaba redundando no verdadeiro caráter. Ele não tem nada a oferecer a Deus e ele confessa isso. A única coisa que ele tem para oferecer a Deus é um coração partido por causa dos seus pecados. A única coisa que ele tem para oferecer a Deus é o sentimento de que ele, de fato, é um pecador, é um miserável. E quando ele olha para Deus, ele fala isso: eu sou um miserável, eu sou um pecador. Eu preciso da tua misericórdia. Hoje eu encontrei uma pessoa na rua que viu uma mensagem que eu preguei aqui, que eu falei da graça e da misericórdia. E ele disse para mim: eu entendi agora, pastor. Misericórdia é você não receber alguma coisa que você merece. Eu falei exatamente isso. O que esse homem aqui merecia era torrar no fogo do inferno. Era um pecador. Ele roubava, ele prejudicava as pessoas, ele era um traidor. Mas aí ele, diante de Deus, ele se arrepende e busca a misericórdia de Deus. Quando ele busca a misericórdia de Deus, ele está demonstrando arrependimento, confessando o seu pecado e buscando a conciliação com o seu Deus. Aí a gente pensa em nós: que tipo de homem e mulher nós somos? Que tipo de pessoas nós somos? Será que entre nós aqui tem alguém que acha que é justo o suficiente a ponto de poder se justificar diante de Deus, dizendo assim: olha Deus, o Senhor tem que fazer por mim porque eu sou o cara, eu sou do bem, eu sou bonzinho, eu faço, eu corro atrás, eu sou um cara que levo a sério a minha religião. Será que nós podemos fazer isso? Será que diante da nossa vida, no dia a dia, nós não somos talvez até pior do que aqueles que se julgam pecadores, como o publicano? Porque quando uma pessoa ela mistifica o que ela não é diante de Deus, ela é uma grande mentirosa. Ela é uma grande farsa.
E é uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre isso porque é pura verdade. Nós, infelizmente, a maioria de nós não somos aquilo que aparentamos ser. O nosso coração é diferente daquilo que nós somos. Claro que tem alguns que se envolvem, que se esforçam para poder ser uma pessoa íntegra em todos os aspectos. Mas nós somos pecadores. Às vezes, quando a gente olha para a cara de alguém, a gente não imagina. Mas no coração, na mente daquela pessoa está borbulhando a tentação. Na mente, no coração daquela pessoa está borbulhando, às vezes, a ira, a raiva por alguém. Né? Quantas vezes nós já ficamos com raiva de alguém, a ponto de querer dar uma surra nela? Ou até mesmo desejamos a morte de alguém. Quantas vezes no nosso coração nós não desejamos ter um ato libidinoso com alguma pessoa sem poder, uma pessoa, às vezes, ou nós sendo casados, ou alguém sendo casado, e esse desejo fluiu na nossa mente. Isso é possível, irmãos. O nome disso é tentação. A tentação, por si só, ela não consegue ser controlada, mas ela tem que ser refutada. Eu posso ser tentado, mas eu não posso ceder. E o problema é quando eu vivo uma vida assim, de fachada, e tento diante de Deus demonstrar que eu sou aquilo que eu não sou. Não há arrependimento, não há confissão de pecado. É o que o homem está fazendo aqui, ele está arrependido, ele está fazendo confissão de pecado. Ele está dizendo para Deus, eu sou miserável, tem misericórdia de mim. Você entende isso, irmãos? A nossa relação com Deus tem muito a ver do nosso caráter. E o nosso caráter, é claro que é um reflexo daquilo que a gente é no dia a dia. Tem muita gente que talvez seja afligida por tentações e não peca. Não vive pecando, não cai no pecado. E isso é sinal de bom caráter. Mas tem pessoas que insistem e que às vezes não pecam de uma forma assim específica, mas pecam aqui o tempo todo. É aquela pessoa que ela tem como, ela vive uma situação, ela encara uma tentação, ela consegue se esquivar daquela tentação, mas depois ela olha para trás, com saudade do que ela viu, do que ela passou, e acaba cedendo. Muitos cedem. E aí a gente tem que saber que nenhum de nós aqui é santo o suficiente e não é tentado. Nenhum de nós aqui é santo o suficiente para dizer aquela expressão que a gente ouvia muito antigamente, dessa água não beberei. Eu esses dias estava fazendo uma reflexão com alguns colegas e lembrando de quantos pastores que nós conhecemos na nossa vida, nesses 32 anos de caminhada pastoral que eu tenho, que de repente naufragaram na fé, por causa de uma tentação. Pessoas que eram extremamente religiosas, mas que naufragaram na fé. Quantos pastores, presidentes das nossas convenções, eu conheci pelo menos 2 presidentes de convenção que naufragaram na fé. Quantas pessoas de nossas igrejas, e não são poucas vezes que eu encontro pessoas que eram da nossa igreja que hoje estão perdidões, estão largados por aí afora. De vez em quando a gente encontra algum, de vez em quando a gente alcança alguém que não teve humildade suficiente, e o pior, que se levantar o histórico dessa pessoa, às vezes no tempo que ela estava firme na igreja, era uma pessoa extremamente religiosa. Eu conheço pelo menos um. Eu posso dizer de um que eu conheço, óbvio que eu não vou citar o nome dele, que quando estava na igreja era um pastor extremamente rígido. Aquele tipo de pastor rígido, legalista no extremo. E quando pensaram que não, ele estava se envolvendo com a secretária da igreja. E insistiu que não era verdade. O próprio filho flagrou e testemunhou contra ele. Conclusão, ele largou a mulher e casou com a outra.
para poder provar aquilo que ele estava vivendo. Onde é que estava a humildade daquele homem quando ele falava do amor de Deus? Onde é que estava a humildade daquele homem de dizer para Deus assim, ó, tem misericórdia de mim, Senhor, porque se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou cair. Qualquer um de nós aqui, irmãos, pode cair em qualquer momento. Basta se firmar na sua própria arrogância. Basta se firmar na sua própria religiosidade. A qualquer momento você pode cair. O que mais o diabo quer é isso, pessoa estritamente religiosa. Aliás, a religião é o que mais mata no mundo. Se você fizer um levantamento dos conflitos armados dos últimos 100 anos, você vai ver que a maioria deles foi ocasionado por causa de religião, de religiosidade. Briga de religiões, de credos, de visões. Nós já vimos isso no decorrer do último século de montão, até hoje nós vemos. Nós temos aí uma guerra deflagrada entre Israel e o pessoal lá do Hamas, que é uma guerra religiosa, aquilo é uma guerra religiosa. Aquilo é terrorismo religioso que o Hamas está fazendo com Israel. E a resposta de Israel também é sem medida. Religiosidade não resolve o problema da humanidade. Quase todo ser humano é religioso. Quando a gente estuda teologia, estudando arqueologia, a gente descobre uma coisa. Nas mais antigas descobertas de sítios arqueológicos, né? São aqueles sítios que são descobertos através de escavação, essas coisas, há um achado que nunca deixa de estar presente. Nos mais antigos sítios religiosos, sempre tem os zigurate. Você não sabe o que é zigurate, né? Zigurate são os templos religiosos. Então, em quase toda descoberta arqueológica tem um zigurate. Tem um templo religioso que os arqueólogos, eles, através das suas pesquisas, através das suas escavações, descobrem que eram templos religiosos. Sempre existiu. Desde a criação do homem, a religião se estabelece. O relacionamento com Deus se estabelece, e aí então ele é deformado pelo pecado e começa a se espalhar para todo lado. E nada errado em ter religiosidade. O errado é quando alguém acha que pode se resolver diante de Deus com a sua própria religiosidade. Vou dizer um negócio para você, não fica com raiva de mim não, mas nem todo batista vai para o céu. Nem todo assembleano vai para o céu. Nem todo católico vai para o céu. Você sabe por quê? Porque no céu não entra uma organização religiosa. Se você chegar no céu, você não vai ter uma placa, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja seja lá o que for, você não vai ter uma placa. Porque lá não entra instituição religiosa. Lá entra pessoas como esse publicano aqui, ó. Pessoas humildes, que reconhecem que são pecadores, que buscam a misericórdia de Deus, que se dobram diante de Deus, que batem no seu peito e dizem, tem misericórdia de mim. Lá não vai ter fariseu, não. Lá não vai ter alguém que acha que vai entrar no céu por causa do seu legalismo. Você vê que esses fariseus, eles eram tão religiosos que levaram Jesus à morte. Quer dizer, eles acham que levaram Jesus à morte, né? Que tudo já estava no plano de Deus. Mas eles fizeram de tudo, afrontando Jesus, afrontando seus seguidores e vendo os milagres de Jesus ali. E agora, diante de Deus, ele levanta a sua cara para cima, abre os seus braços e diz, olha aqui para mim, Deus, olha, eu não sou igual aquele ali, não. Eu sou um cara certo, eu sou um cara do bem, eu sou um cara ajeitado, aprumado, eu sou religioso, eu jejuo, eu oro, eu faço tudo. Quanta gente perdendo a salvação por causa da religião. Quanta gente, irmãos. Porque não se dobram diante de Jesus Cristo. E para se dobrar diante de Jesus Cristo, tem que ter humildade. Se a pessoa não tem humildade, ela não se dobra diante de Jesus.
Ela acha que vai resolver a sua situação, que vai resolver a sua dificuldade por si só. E os dois então oram a Deus. E um dos dois voltou para casa justificado e o outro não. O que voltou justificado é justamente aquele que foi humilde. O que voltou justificado é justamente aquele que se dobrou diante de Deus. Aquele que reconheceu ser um pecador. Aquele que reconheceu ser uma pessoa dependente de Deus. O outro foi para casa sem estar justificado. Até porque ele não precisava da justificativa de Deus. Ele achava que pudesse resolver, então quando chegar lá em cima se resolve com Deus. Né? Ele só se esquece que a Bíblia diz que se alguém guardar toda a lei, mas tropeçar no único ponto, se buscar a sua justificação pela lei, guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, já se tornou pecado, culpado de tudo. E eu não acredito que alguém possa viver nesse mundo sem pecar. Aliás, a Bíblia nos diz isso. Né? Todos pecaram, todo mundo que está aqui pecou. Dos mais velhinhos aos mais novos, dos crentes mais antigos aos crentes mais recentes, daqueles que não são crentes, aqueles que são mais devotos, aqueles que são mais relaxados, todo mundo aqui é pecador. Todos nós, todos pecamos. E qualquer um de nós que tentar chegar lá em cima, com a cara de fariseu, dizendo, olha Senhor, eu sou diferente daquela turma. Eu oro todo dia, eu jejuo, eu dou meu dízimo direitinho, eu trabalho, eu faço tudo, eu não pulo a cerca, eu não falo mentira, por isso o Senhor deve me receber nos céus. Isso aí está no sal. Esse está no sal. E tem muita gente assim na igreja. Primeira coisa que a gente aprende aqui de uma forma bem objetiva é que ninguém é justificado diante de Deus pelas suas próprias atitudes. Ninguém. Não tem nada que nós possamos fazer que vá nos justificar diante de Deus. O que darei eu ao Senhor por todas as coisas que Ele me tem feito? É a pergunta do salmista. Não tem nada que eu possa dar a Deus. Se não beber do cálice da salvação, ele mesmo responde, né? O que é beber do cálice da salvação? É se submeter ao senhorio de Deus. É isso. Se submeter. Viver integralmente dentro daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Deus deseja que nós sejamos justos. Deus deseja que nós amemos outras pessoas. Deus deseja que nós sejamos íntegros, que nós possamos fugir da aparência do mal. Não que nós somos blindados contra o mal por causa de nossa justiça, mas que nós possamos fugir da aparência do mal. Se a tentação está borbulhando na sua cabeça, fuja da tentação. Se os teus olhos te fazem pecar, diz a palavra de Deus, é melhor você perder o olho do que perder a sua relação com Deus. Primeira coisa é isso, irmão. Entender que nós não temos absolutamente nada que nós possamos oferecer para Deus, que vai resolver nossas pendências com Deus. Uma segunda coisa que a gente vê é o seguinte, que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é maior do que o nosso pecado. A gente faz coisas horríveis na vida. Quanto mais o tempo passa, se você for honesto, você vai parar em determinados momentos da sua caminhada, você vai perceber que você fez algumas coisas que não deveria ter feito. Coisas das quais, graças a Deus, nós que somos cristãos, nos arrependemos. Mas não existe absolutamente nada que seja tão grande que você tenha feito, tão ruim que você tenha feito, que Deus não possa nos perdoar. Seja o que for. Hoje eu estava conversando com um moço da cidade, uma pessoa da cidade, uma pessoa do bem. E conversando com ele, ele falando para mim das aventuras dele no passado. Eu fiquei horrorizado. Eu não imaginava, olhando para ele, eu nunca imaginava.
que ele pudesse ter passado por todas aquelas situações. Mas é uma pessoa que se arrependeu, que reconheceu, que se arrependeu. Hoje é um cara do bem. Um cara do bem. Mas que diante de Deus se dobrou e disse: tem misericórdia de mim. Seja qual for o tamanho do seu pecado. Nós temos a característica, muitos de nós temos a mesma característica daquele fariseu, apontar o outro. Eu não sou igual àquele ali. Apontando o outro, como se o outro fosse pior do que nós mesmos. Às vezes, quando nós estamos apontando, nós estamos demonstrando ser pior do que ele muito. Porque nós estamos exercendo juízo sobre a vida dele, sendo que não nos compete. O que eu tenho que fazer é orar pelo meu irmão. Aliás, a Bíblia diz que eu tenho que orar pelo meu inimigo. Imagina alguém que não se porta como meu inimigo, mas que tem uma vida às vezes pesada, complicada. Nós precisamos entender que Jesus nos perdoa de todo pecado. E a terceira coisa, Ele nos justifica. Quando a gente reconhece diante de Deus as nossas culpas, os nossos medos, os nossos pecados, Deus nos cura de toda culpa, nos cura de todo medo e nos livra de todo pecado. E aí então estou justificado. A liberdade que Cristo dá para nós é tremenda. Às vezes eu paro, e isso acontece muito comigo, principalmente comigo que tem uma vida pregressa bem carregada, né? Às vezes eu paro e começo a lembrar da minha vida. Eu começo a lembrar de como Deus me alcançou. Eu começo a lembrar dos lugares por onde eu passei, das coisas ruins que eu fiz, de como Deus me perdoou, de como Deus me fez mudar a minha direção de vida. E eu me alegro sozinho. Não poucas vezes eu me vejo dando risada sozinho. Mas sorriso de alegria, né? Por aquilo que Deus fez. De entender que apesar de ser um tremendo pecador, Deus me perdoou, me lavou, transformou minha vida e me deu uma nova história. Deus nos dá uma nova história. Todas as vezes que nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Nós precisamos nos aproximar de Deus com um espírito de humildade, porque Ele exalta aqueles que se humilham e humilha aqueles que se exaltam. Conheço a história de um pregador, e ele chegou para pregar numa igreja, chegou cheio de vida, era um cara famoso, e subiu com o peito empolado, e chegou e pregou uma mensagem impecável naquele dia. E no final ele fez um apelo para que as pessoas pudessem se dobrar diante daquilo que ele falou a Jesus Cristo. Ninguém se moveu, ninguém fez nada. E ele desceu triste, desceu cabisbaixo, desceu quebrantado. E aí eu digo para você, se ele tivesse subido como ele desceu, ele teria descido como ele subiu. Faltou humildade para se portar diante daquelas pessoas. Para que as pessoas não focassem nele, mas em Cristo. Olha para Cristo, que é Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem muda a nossa história, que é Ele quem nos dá um caminho de paz, de graça, de misericórdia. Um dos dois voltou justificado, humilde. O outro voltou para casa levando consigo toda a sua justiça própria, que diante de Deus não significa coisa alguma. Que nós, Senhor, eu e você, todos nós, possamos entender o significado dessa parábola, para que nós tenhamos humildade de reconhecer diante de Deus que somos pecadores. E nunca, em hipótese alguma, irmão, se julgue melhor do que ninguém, porque você não é. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. Somos todos pecadores diante de Deus.
E a todos nós, Deus estende as suas mãos na pessoa bendita de Jesus Cristo.